Boa noite, queridos irmãos, querido telespectador do canal Constante TV. Eu sou Gilvan Leite e esse é o seu programa Missões em Revista. Neste dia, estou aqui mais uma vez com meu irmão Brian Douzani para fazer este programa. Boa noite, Brian. Tudo bom contigo? Tudo bom, boa noite, Gilvan. Boa noite a você que nos assiste aqui na Constante TV. Mais uma edição do nosso, do seu Missões em Revista, e hoje com convidados muito especiais, não é isso, João? Isso, hoje nós temos um casal maravilhoso. Nós temos o pastor Renato e a irmã Edilane, mais conhecida como Didi. Exatamente. Sejam bem-vindos ao nosso programa, casal. Nós gostaríamos que vocês se sintam à vontade. Esse programa, ele é um programa que ele é feito para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Gostaríamos que o casal se apresentasse. Começando por você, pastor Renato. Nos diga o seu nome completo, onde o senhor nasceu, se é natural do Amazonas. Nos informe, nos deixe os nossos telespectadores informados. Sim, meu nome é Renato Ribeiro Maciel. Eu nasci em Santo André, mas eu não vivi em Santo André. Eu fui criado em Minas Gerais. E em Minas Gerais eu morava num bairro, uma cidade chamada Pouso Alegre. Eu morava num bairro chamado Ave Grande. Eu morava numa casa de esquina. E aí em frente tinha ali uma senhora que era da presbiteriana, e na outra esquina, na casa de frente também, tinha outra irmã que era da mesma igreja. Foi aí que elas convidaram a minha avó, e a minha avó, indo para a igreja, levou eu e meus 4 primos, e eu me apaixonei pelo evangelho. Desde então quis continuar na igreja, quis permanecer. E aí eu vim com toda essa paixão, já brincava ali de ser pastor, já era brincadeira de criança, já. Ela até costuma dizer, alguns brincam de policial, Isso em que cidade, pastor? Em Pouso Alegre, Minas Gerais. Pouso. Isso. Pouso Alegre, Minas Gerais. Pouso Alegre, Minas Gerais. Você tinha quantos anos? 8 anos, quando eu conheci a igreja evangélica. Quando eu fui convertido na presbiteriana. Perfeito. E a irmã Didi, é de onde? Eu sou de Pernambuco. Nasci no Pernambuco. Eita, interessante, né? Sim. Aí, com 14 anos, eu vou para São Paulo. E fiquei lá 3 anos. Depois desses 3 anos trabalhando lá, voltei para a casa da minha mãe, no Pernambuco de novo. Mas aí, depois que a gente já tinha 18 anos aí depois que a gente sai da casa da mãe, a gente acaba preferindo, estar no mundo, como assim por dizer, Eu também não era evangélica, eu frequentava a igreja católica, e eu volto para São Paulo. E aí, com 19 anos de idade, estou num ponto de ônibus, indo para casa depois do trabalho, tranquila, e aí vem o missionário Renato falar de Jesus para mim num ponto de ônibus. Amém. Ele me aborda para falar do evangelho, era o costume dele abordar as pessoas e evangelizá-las. Então ali a gente se conhece. E eu também me apaixono pelo evangelho, apaixono pela mensagem da cruz. E pelo missionário. Foi depois de 5 meses, aí a gente entendeu que o Senhor tinha nos unido mesmo. E aí a gente começa a namorar, e aí 1 ano depois a gente casou. Assim, cada um desenvolve a sua estratégia, A minha, quando eu estava cursando para batizar, fazendo cursinho de batismo ali, eu pegava aquela revistinha e aí eu parava as pessoas na rua, no ônibus, no trem, começava com um assunto qualquer, tipo, tiarinha é legal fazer crochê. A primeira pessoa que eu evangelizei era uma senhora fazendo crochê. Eu falei assim, como é que é crochê? Ela começou a falar de crochê e de repente a gente estava em Jesus. Como isso desenrolou? Você mostra o interesse, em certa situação de que a pessoa, como dessa senhora, no crochê, link, o link, que tu cria. Sim, aí a gente estabelece uma amizade, um relacionamento. Quando tinha a oportunidade, eu fazia um discipulado ali mesmo. Pega o trem todo dia, A pessoa pega o trem todo dia. Então eu parava ela, fazia a abordagem, começava a conversar. Quando tinha oportunidade de encontrar todo dia no mesmo local, eu fazia o discipulado ali. Então, normalmente... E assim foi o nosso discipulado no ponto de ônibus. Foi no ponto de ônibus. Muito bem, mas eu como sou detalhista,
Eu queria vou voltar um pouquinho na história de ambos, né? Primeiro, a gente vai voltar lá para o momento que o senhor se converteu, né? Aos 8 anos. Aos 8 anos. E o senhor se tornou membro da igreja presbiteriana? Como é que foi isso? Não, eu era... Tipo, eu ia, né? Certo. Sozinho, com o tempo... Porque eu chorava para ir, né? Minha família era católica, né? Mas eu confesso assim, fazia birra. Chorava. E aí eu ia, às vezes ia na vizinha para pedir para ela me levar, né? Como foram elas que levou. Às vezes elas não podiam. E foi nessa de chorar que a minha tia começou a ir. Aí minha tia aceitou Jesus também, ela começou a ir. A minha tia se tornou membro. Mas eu ia. Aí eu vi o pastor ali, tinha uns eventos de criança, aí ele ficava brincando com fantoche, ele ficava fazendo ali a armadura de Deus, né? Ele tinha tudo de papelão ali, ele fazia as ilustrações e eu ficava fascinado. Mas eu gostava mesmo da pregação, eu não... Eu via, sentava, ficava sentadinho, sentava, eu ficava imitando ele. Ele levantava a mão, eu levantava também. Ele abaixava a mão, eu abaixava também. Eu penteava, porque ele penteava o cabelo assim, ele bem dividia o cabelo no meio. Assim, eu penteava igualzinho, ele imitava até o modo do pastor pentear o cabelo. Pastor Edson, da igreja presbiteriana da Árvore Grande, em Minas Gerais. E aí às vezes eu colocava as cadeirinhas no quintal. É o famoso cultinho, né? Brincar de culto, né? Brincar de culto. Eu fiz isso também. E até então eu falava em ser pastor. Até que quando eu tinha 12 anos de idade, que era até a fase que eu comecei a fazer o primeiro curso de catecúmenos, né? Mas eu não pude continuar porque a minha avó faleceu, eu morava com a minha avó, né? Minha avó faleceu e a minha mãe morava em São Paulo. E aí a minha mãe ficou muito triste com o falecimento da minha avó e tal. Ela quis me ter mais perto dela. E minha mãe me levou para São Paulo. Aos 14 anos? Aos 12 anos. 12, perfeito. 12 anos. E aí com 12 anos, foi uma missionária na igreja, a presbiteriana, e ela contou a história dela. Contou que ela era missionária ali num país da África, de maioria muçulmana, e que o marido dela estava preso, né, que estava até sofrendo ali agressões na prisão. E aí eu me fascinei com aquela história. Eu parei de brincar de pastor, comecei a brincar de missionário. E eu fazia artes marciais, eu fazia Kung Fu na época, né? Eu amarrei a faixa aquela faixa de Kung Fu na mão, assim, pendurei na beliche, assim, e tava... Ai. A minha tia pensou até que eu tava machucado no quarto, tava gemendo, machucado. Ela abriu a porta correndo. Que foi, menino? Não, tia, que eu fui preso no campo missionário. Então, ela virou e falou assim, menino, eu pensei que você tinha caído, pensei que você tinha machucado, né, gemendo dentro do quarto. E aí eu comecei a brincar, eu comecei a sonhar com missões. Com 12 anos? Com 12 anos de idade. Mas, assim, por não ser de família evangélica, a gente não tem nenhuma motivação, né? E por um tempo isso esfriou. Aí eu fui estudei com 15 anos, estudei AutoCAD, desenho. Aí, mais pra frente, fiz enfermagem. E aí Mas permaneceu frequentando a igreja? Parei por um tempo, parei de frequentar a igreja. Quando eu mudei para São Paulo, não frequentei, né? Com 12 anos. Aí eu fiquei até ali os meus 14 anos morando em São Paulo. Eu sofri um acidente, fui atropelado. Minha mãe ficou com medo de eu continuar morando em São Paulo. De repente acontece um outro acidente e tal. Foi eu e meu pai para Minas Gerais. Aí em Minas Gerais, a gente morou numa cidade em Borda da Mata. Aí meu pai... essa minha tia, ela teve alguns problemas de moradia onde ela estava em Pouso Alegre, e meu pai virou e falou assim, vem morar com a gente. Aí ela trouxe a minha tia e o meu primo. Essa mesma tia que me encontrou ali brincando de missão, né? Certo. Foi a tia que começou a ir pra igreja. Foi a que se converteu, né? Foi a que se converteu primeiramente por minha causa, né? E aí ela falou pro meu pai que queria ir pra igreja. Meu pai começou a levar ela. E aí nessa eu comecei a ir também. Aí eu voltei a frequentar a presbiteriana de novo, só que era uma presbiteriana independente. A de Pouso Alegre era a presbiteriana do Brasil e essa de Borda da Mata era a presbiteriana independente.
voltei a congregar na presbiteriana de novo, até eu servir o exército. Aí quando eu saí do exército, eu voltei para São Paulo. Aí quando eu fui para São Paulo, eu dei uma afastada mesmo, né? Até namorei, quase noivei uma moça que nem era evangélica. E aí... A gente tá o quê? Com 18 anos aí? 19, 20 anos, bem perto dos 20 anos. E aí um amigo meu começa a me chamar, eu não tava nem querendo mais voltar para a igreja, né? Eu confesso para você que teve até uma situação que eu cheguei a falar com um amigo, com esse meu amigo até. Não, a Bíblia foi um cara que escreveu, depois falou que foi Deus. Eu cheguei a usar essa expressão, meu amigo, você é louco, mano, o que você tem na cabeça? O meu amigo começou a me chamar, tocou a campainha de casa, eu falei assim, Renan, não vou não, cara. Ele, mano, você não vai porque... Não sei. Aí ele, não, você vai. Aí ele começou a tocar a campainha de casa das 8 horas da manhã até as 11 da manhã. Depois, ele foi embora. Quando o culto começava às 6 horas. Quando, de repente, eram umas 3:30 da tarde, estava lá ele tocando de novo. A minha mãe virou e falou assim, você vai com esse menino, seja pra lá, pra onde for. Senão eu vou bater em você e nele. Como que é o nome dele? Renan. O Renan foi o cara que insistiu contigo, Que então. insistiu comigo. Legal. O Renan fez igual a viúva, né? Lá com o juiz, né? Total. Insistiu e venceu pela insistência, né? Sim. E é um grande amigo, assim, guardo no coração até hoje. A gente perdeu um pouco o contato, ele tem o Facebook, que às vezes manda mensagem um pro outro, mas não é tão constante, né? Mas ele era evangélico? Ele era da Igreja Batista Elisama, em Santo André. Foi quando eu voltei para a igreja. Aí eu voltei para essa igreja, eu ouvi uma pregação que chamava Evidências de uma Verdadeira Conversão. O pastor era Ricardo Adailton. E já eu comecei a quebrantar com os louvores já, né? Tocou É Assim Que Eu Quero Te Adorar, da Eixla, tocou Terremoto, da Eixla também. Eu já comecei a me quebrantar com os louvores, ali eu já comecei a chorar, chorei o culto inteiro. Quando terminei, eu falei assim, pastor, eu quero batizar. Aí a gente começou a fazer o estudo de batismo, batizei. Aí nesse estudo eu já comecei a evangelizar as pessoas, aí que eu já comecei a parar as pessoas no ponto de ônibus, no trem, e fazer os discipulados. Eu usava a revistinha de batismo para fazer os discipulados, porque eu não tinha outro material. E foi aí que eu comecei a ter gosto por evangelismo. E aí esse gosto aumentou mais quando eu fui para um curso, chama Pacificadores, que é até onde eu ganhei essa correntinha, da agência missionária Ame Evangelizar. E aí lá eu fiz o curso de evangelismo, a oficina Mais Amigos. E aí que eu fiquei deslumbrado com a visão de evangelismo, que é cultura de evangelismo, que é evangelização. Eles dividem o conceito evangelismo, evangelização. E aí eu comecei a me apaixonar ainda mais por evangelismo. Aí que eu comecei a fazer mesmo. Isso com 20 e poucos anos? Isso com 20... Eu me batizei no dia do meu aniversário, quando eu fiz 22 anos de idade. Eu fui para a AME com 23 anos de idade. E um desejo missionário latente. Desenfreado, praticamente. Desenfreado. Eu não conseguia me segurar, às vezes, assim. Eu via alguém no trem, assim, e me incomodava de querer falar, eu falava. E aí, um certo dia, a irmã Didi aparece na sua frente. Um certo dia, eu estava saindo do seminário, comecei a fazer o seminário. O nome do seminário é o Estaboa, Seminário Teológico Batista de Osasco e Adjacência. Eu estava saindo do seminário, ela estava saindo do trabalho, eu encontrei ela no ponto de ônibus e eu comecei... Isso em que cidade? Osasco. Aí eu comecei a perguntar para ela, tá frio hoje, né? Eu já me assustei, falei, como assim, do nada? Que era como fazia, né, as abordagens, né? Começava com um assunto aleatório, tava muito frio. Mas isso pro senhor dentro de uma estratégia evangelística, dentro né? de uma estratégia evangelística era essa, tá frio hoje. Dentro do trem, às vezes, via ali do lado de fora a grama ali, a mata, que o trem passava, olha, né? Tão verde lá fora, tão bonito, né?
Ou, tipo, passa tão rápido, é que nem a vida passa tão rápido, a gente nem observa, a gente começava com assunto... Era cada assunto assim... Mas era só para começar a conversa, né? E aí, pouco a pouco, ia levando. As pessoas às vezes pensam assim, é difícil evangelizar, é complicado. Não, as pessoas estão sedentas. Às vezes, só de você falar que é evangélico, eu sou evangélico, as pessoas já começam a te Parece que elas já pergunta. esperam alguma coisa de ti, Sim, né? já espera. Então, assim, não tem segredo evangelizar. É só você falar do que você vive, né? Você falar do que Cristo é na sua vida. O que você não pode é ficar em silêncio. Você tem que falar de Jesus, falar quem Ele é, falar qual é a diferença que Ele faz na sua vida e que pode fazer... A transformação, né, que Ele realiza em nossas vidas, né? Hoje mesmo, a gente foi comprar calça. E aí, a gente conversando com a lojista, virou um aconselhamento sobre casamento. Porque você está ali conversando. Eu costumo falar assim, o cara não precisa ser mecânico, mas se ele gosta de mecânica, ele vai falar de mecânica. Ele pode ser ali, sei lá, professor de filosofia. Ele gosta de mecânica, ele pesquisa sobre mecânica e ele fala de mecânica. Ele é leigo no assunto, mas ele fala. Porque ele gosta do assunto. Então, do que a gente gosta, né? Aquele texto, né? O que está no seu coração, isso é o seu tesouro. A gente é cristão, a gente tem que amar Jesus. A boca fala do que está cheio o coração, tá cheio, né? O coração. Então, a gente tem que amar Jesus. Então, se você ama Jesus, você ama o Evangelho, naturalmente você vai falar. É algo que você não consegue ficar em silêncio quanto a isso. Eu costumo dizer assim, cristão que não fala de Jesus não é cristão. Tem que estar na gente, é o assunto. A gente pode até saber falar de outro assunto, mas a gente prefere falar desse. E cria estratégia para que o assunto seja esse, né? Que o assunto seja esse. Bom, é impressionante aqui, né? Muita história. A gente já está chegando aqui no final, né, do nosso primeiro bloco aqui no Missões em Revista, com essa história aqui do missionário, já esqueci o nome dele. Renato. Missionário Renato e a irmã Didi. A irmã é mais fácil de lembrar. Vocês estão acompanhando aqui a história de conversão do irmão, né? Também já vamos falar um pouco mais, mas já falaram como se conheceram, um encontro um tanto inusitado, né? Mas a gente quer que você se inscreva no nosso canal aqui da Constante TV, que você acompanhe o nosso programa, né? E a gente vai precisar fazer um rapidíssimo intervalo e no retorno a gente vai continuar essa conversa agradável com muito a enriquecer aí a sua caminhada cristã. A gente volta já aqui no Missões em Revista. Voltamos para o segundo bloco do programa Missões em Revista. E eu te pergunto, já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então aproveita, vai lá no canal do YouTube, aperta o sininho para que tu possas receber a notificação. Esse é o nosso programa Missões em Revista, um programa da Constante TV. E nesse segundo bloco vamos continuar com essa entrevista maravilhosa, com esse bate-papo com o nosso casal missionário, Renato e Didi. Brian. Isso, a gente estava, pessoal, você que está acompanhando aqui desde o primeiro bloco, ouvindo aqui a história do irmão Renato, né, do missionário, pastor Renato, que contou aí desde a sua infância e tal, até conversão, e aí paramos no seminário, né, basicamente. Aí eu queria trazer um pouco aqui para irmã Didi, que é nordestina, né, irmã? Sim. Nordestina, que foi para São Paulo. Sim. Né? Com que idade, irmã? 14 anos. 14 anos. 14 anos eu fui para São Paulo. Eu sou de uma cidade chamada São Bento do Una, no São Pernambuco. E aí, quando tinha 14 anos, essa de ir buscar, né, trabalho, recurso em São Paulo. Aquela coisa da migração, sim, né? Sim. E aí tínhamos família em São Paulo, primos, parentes, então eu vou para São Paulo. E aí fico 3 anos cuidando de uma menininha lá em São Paulo, era essa atividade. Aí eu cuidava de manhã e à noite eu ia para a escola estudar, finalizei o ensino médio em São Paulo. E aí, quando finalizei o ensino médio, eu sabia que a partir do momento que eu começasse a trabalhar,
mesmo, né, numa carteira assinada, ia ter que esperar férias e tudo. Então eu quis voltar para casa da minha mãe para aproveitar um tempo com ela. E aí depois desse tempo eu voltaria definitivo para São Paulo para continuar trabalhando, né, para arrumar um emprego fixo mesmo e aí trabalhar. E foi isso que eu fiz. Então com 19 anos eu volto para São Paulo, 18. Tava quase para 19 já. Certo. Eu volto para São Paulo. E aí, eu arrumo um trabalho lá, e tava trabalhando de carteira assinada, já bonitinho, morava com meu irmão, e aí eu conheço Renato Até aí, irmã, Deus, Jesus, nada. Na verdade, assim, na Igreja Católica, eu não era tão assídua, né? Sim. Não frequentava. Família inteira frequente. católica. Isso, não frequentava com tanta frequência, né? Porque lá nós tínhamos uma igreja, só que era eventual, né? Ia só no dia de festa. Porque, na verdade, eu sou da roça. Minha mãe mora num... Interiorzão. Aí tem uma igrejinha... Sertão mesmo. Sertãozão. Isso. Aí Legal. a minha mãe... lá tinha uma igrejinha, da igreja católica, e o padre ele ia só em festividades. Né? Então, a gente praticamente só participava, né, da missa nesse tempo. E aí, quando eu venho para São Paulo... Eu também, por conta dessa questão do trabalho e tudo, eu não consigo ir arrumar uma igreja para participar. Então, eu meio que não tinha uma fé consolidada, digamos assim. Mas eu conhecia, já ouvia falar, né? De Jesus. Era aquela coisa Deus. do, assim, apenas acredito. Isso. Tem esse pessoal, né? Isso. Apenas acredito. Então. Era só de ouvir falar. o chamado católico não praticante, né? O Isso. católico nominal, né? Certo. Porque no Brasil é assim, né? Nasceu, Família, você nem né? escolhe, já é católico. Apostólico, como que é? Católico, apostólico, Romano. romano, né? Então eu batizo lá. Então, só que Jesus ele vem falando comigo desde quando eu era pequenininha. Legal. Em alguns detalhes aí a gente vê, depois que a gente se conversa, que a gente percebe. Quando eu era pequena, tinha um senhor que foi lá construir um banheiro para minha mãe. E ele era de uma igreja e ele participava do evangelho para mim lá. Começou a falar de Jesus para mim. Aí a minha mãe até ficou brava, falou assim: para de escutar o que esse crente tá falando, que não sei o quê. E aí eu escutava ainda assim, mas acabou a reforma e aí eu não ouvi mais sobre o evangelho. E aí quando eu vou para a escola, o meu melhor amigo era evangélico. E ele falava de Jesus para mim. Eu lembro de uma frase que ele falava, né, de um versículo bíblico: amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Então ele fala... 1 Coríntios, né? Sim. E aí, quando eu vou para São Paulo, eu estudei em 2 escolas e as minhas melhores amigas eram convertidas também, falavam de Jesus para mim. Mas assim, é impressionante como eu não via, né, o quanto a gente tá meio literalmente cego, que é o que fala, né? A gente estava cego espiritualmente, eu não via. E aí, quando eu encontro o Renato no ponto de ônibus, que ele vem abordar, falar de Jesus para mim, e aí eu falei, pera, mas não foi assim que eu aprendi. Aí eu começo a fazer perguntas para ele. E isso significa o quê? O que isso quer dizer? Por que tem que usar certo tipo de coisa? Por que não pode usar? Porque o que tem a imagem? E aí eu comecei a perguntar. E ele estava no seminário. Aí ele disse que eu praticamente fiz um concílio para ele ali, ó. Porque ele tinha que... Às vezes tinha pergunta que ele não sabia responder. E aí ele vai estudar, vai pesquisar para poder responder a minha pergunta. Não pode não responder, né? Não pode não responder, né? E Brian, e uma coisa que eu prestei aqui bastante atenção é essa questão, a semente foi plantada nela lá através do pedreiro, né? Sim. Começou com o pedreiro, foi fazer um serviço e é o depois Renan, o amigo que ficava apertando na campainha. Como é que é o nome? Renan, acertei, né? Sempre, às vezes, tem essa pessoa que eu mesmo sou produto disso. De um amigo que insistiu. E isso mostra um tanto a nossa responsabilidade como cristãos e missionários, porque o Spurgeon disse, né, que ou você é um missionário ou você é um impostor, né?
de insistir, né? Porque tem gente de uma linha teológica, que eu não sei bem como é que chama, que ele acredita que, não, mas você é salvo, vem de qualquer forma, né? Tem gente... E tira, e evidentemente que com isso eu não Essa estou... responsabilidade. Tira a nossa responsabilidade disso, e não é isso, e essa responsabilidade não significa que nós temos... que Deus precisa muito de nós, que aí já é o outro lado, né? É um equilíbrio, eu acho, né? Sim. Ou seja, nós temos uma responsabilidade, ao mesmo tempo a salvação, ela é uma coisa, um dom de Deus, que ele não precisa de nós para efetuar. Não somos nós que convertemos. Não somos nós que convertemos, Santo, é o Espírito, né? Mas existe aqui um papel que eu acredito que nós precisamos cumprir. Sim. Você fique à vontade. É algo assim, é muito interessante, porque assim, a palavra diz, é pela loucura da pregação que Deus assim escolheu salvar. Então, a nossa função é pregar o evangelho, mas não é a gente que converte as pessoas, a gente prega, o Espírito Santo faz a obra. E às vezes a gente fica... Eu conheci gente que fica contabilizando quantas pessoas aceitou Jesus, quantas pessoas evangelizou. 60 levantaram a mão. 60 levantaram a mão. Eu abordei tantas pessoas. Eu conheço gente assim que é até amigo meu que vira e fala assim, já ganhei mais almas para Jesus do que você, ganhei tantas. E você? Eu falo assim, cara, eu não estava contando. E nós não estamos aqui numa competição. Não é uma competição. E a gente vê muito isso, infelizmente, dentro das igrejas evangélicas de uma forma geral, querendo competir. E alguns até querendo o lado. O meu lado. Gente, ou a gente está do lado de Jesus, ou a gente está do lado do mundo. Perfeito. Então nós... Quem tem que crescer é Jesus, né? Quem tem que crescer é Jesus. Então, assim, nós como igreja, a gente está pregando para Cristo. Ele é o Rei. Sem dúvida. E é Ele que faz toda a obra. E aí, uma coisa... que eu acho que vocês com certeza sabem, dando aula para missionário agora, só que faltava, né? Que às vezes a pessoa acredita muito que é a sua desenvoltura. Não, porque eu decorei, eu tenho 20 no meu apelo, né? no meu tem 20 versículos decorados, que é aquele que pega na alma do brother. Ou seja, o cara, ele ainda acredita que é uma espécie de desenvoltura, oratória, aí ele se prepara. Não que essas coisas, né? E aí que tá, por isso que a gente precisa ter bom senso, sobretudo espiritual, né? Que a gente não está dizendo que o missionário não tem que ter desenvoltura, não tem que treinar, etc., não tem que estudar. Sim. Mas que no final, se não for o Espírito convencer, você pode citar 20 mil versículos e não vai rolar. Não é isso? Sim. A gente tem uma experiência maravilhosa na IBEM, a Igreja Batista Engenho Novo, em São Paulo, que a gente congregou. Barueri, né? De Barueri, isso. E aí, a Jocum, ela foi fazer um... Vocês sabem quem é a Jocum, né? Claro, claro. Aí a Jocum, ela foi lá para fazer um estágio muito, muito legal. Legal. E aí, a estratégia que a gente usou foi: vamos para o centro da cidade, centro de Barueri. E aí pegamos umas cartolinas e nas cartolinas a gente ficava... na cartolina estava escrito assim: posso orar por você? Ou abraço grátis. Legal. Era isso. A gente não falava. Vinham. E aí as pessoas vinham e falavam: eu quero um abraço. E aí teve uma senhora que ela veio até a gente, ela atravessou a rua, veio e falou assim: eu vi, estava escrito um abraço grátis, eu quero um abraço grátis. E ali a gente falou de Jesus para ela. Aí ela perguntou quem era a gente, quem era a igreja, e aí a gente começou a falar. Então, assim, não é algo, é o que você está falando, não é algo tão mirabolante, você tem que comprar inúmeras coisas para você ir até alguém para falar do evangelho, tem que comprar a revista tal, o livro tal. Não, é óbvio que o Espírito Santo ele vai te indicar qual é a melhor estratégia naquele dia. Mas não é algo extremamente complexo. O evangelho é simples. Jesus se sentava, né? É só dizer ao Senhor: eis-me aqui, né? Sim. Usa-me. Eu acho que assim, eu li um sermão, aí depois de eu ler, eu fui
eu gostei muito dele, né? Eu fui ver a história desse sermão. Esse sermão começa assim: a seu tempo, quando resvalar-se os seus pés. Neste texto, o Senhor vem ao povo de Israel, que era visível povo de Deus, e produziram frutos amargos e venenosos diante de Deus. Que é um sermão conhecido chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado. Já ouviu falar dele? Jonathan Edwards. E aí, quando eu li esse sermão, eu fui procurar a história, né? Quem é esse? Que coisa linda que é essa pregação. E aí, eu li que Jonathan Edwards, ele não pregou com grande eloquência essa pregação. Ele leu o texto. Ele escreveu, subiu no púlpito e leu. Não falou com eloquência, ele leu. E, cara, milhares de pessoas se converteram naquele momento por um sermão lido. Às vezes a gente pensa assim: nossa, a nossa capacidade de falar. Ele orou, ele jejuou, ele buscou a Deus. A gente até adotou uma frase nossa, né? Isso virou uma prerrogativa nossa. A gente fala assim: Deus faz uma grande obra. Não por nossa causa, mas é apesar de nós. Apesar de nós. Essa humildade que a gente tem que ter, né, com o evangelho, né? De entender que, por um lado, eu tenho que, de fato, me preparar. Por isso que a gente vai para o seminário, né? A gente faz faculdade de teologia e tal, a gente faz devocional diariamente, lê as bibliografias e tal, e se inspira e quer mais de Deus, porque a gente entende que a gente também, quando Deus nos chama, temos que estar aptos, né? Mas sempre tendo essa humildade de que é aquela coisa do Atos 1:8, né? De receber o poder, né? O poder do Espírito Santo é o Espírito Santo que faz. E ele vai fazer, sendo por mim ou não. O texto que fala assim, que o Espírito Santo irá direcionar tudo que tem para falar. Mas um texto, ele não exclui outro texto. Claro. Então, se você vê esse texto, que o Espírito Santo vai te iluminar e vai te dar o que falar, também você entende que você tem que buscar ler a Bíblia constantemente. Atai, né, a palavra nos pulsos, na testa, no batente. Então, assim, você tem que estar constantemente com a palavra para, quando aparecer a oportunidade, o Espírito Santo te iluminar daquilo que você já estudou. Exatamente. Nem está em Salmo, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Ou como Davi dizia no Salmo 119, né? Ele fala: guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, né? Meditando, né, na palavra de Deus. Então, assim, o nosso trilho, né? O nosso caminho é a palavra de Deus. A gente tem que estar de acordo com ela. E a gente, não é uma coisa que a gente consegue se a gente simplesmente deixar ela aberta ali em cima da mesa, criando poeira, e nem mesmo dar uma olhadinha ali em qual é o versículo que está aberto. Muito bem, é edificante essa conversa, né? Espero que esteja sendo agradável aqui, essa conversa com o pastor Renato, missionário, né? E a irmã Didi também missionária. E aí eu queria voltar um pouco à parada, né? Paramos na parada. Como é que foi? Porque aquela coisa, né? Às vezes a pessoa que evangeliza, ela se pega nessa situação, né? A pessoa que eu comecei a evangelizar entrou no ônibus, eu nunca mais vi. Como é que foi? Vocês foram diferentes, me parece, né? Sim. Quando ele para neste ponto de ônibus para falar do evangelho para mim, e nesse ponto de ônibus, cada um pegava o ônibus, mas era nesse mesmo ponto, né? Sim. E aí ele chegou: meu ônibus está vindo. Aí eu falei: tá bom. Aí ele falou: me passa o seu telefone. E aí eu passei meu telefone para ele, e assim que ele entrou no ônibus, ele me ligou. Aí ele falou assim: vamos estar mantendo contato. E aí todas as noites a gente se encontrava neste mesmo ponto de ônibus, e ele falava do evangelho para mim. E aí ele sumiu. Eu falei: meu Deus, cadê o homem? E aí eu fiquei assim, sem saber o que tinha acontecido. E aí eu liguei. Sumiu de não ir mais na parada e nem ligar. Isso. Aí eu falei: gente, o que aconteceu com o rapaz? Aí eu fui e liguei. Aí ele: nossa, ainda bem que você me ligou. Eu perdi meu celular. E eu não tinha contato, não tinha seu contato. Vamos voltar a combinar pra gente se encontrar. E a gente volta, então, a se encontrar nesse ponto de ônibus e continua
esse discipulado aí no ponto de ônibus. E como é que isso avança depois? Então, E aí- nesse processo, ela diz ali que está interessada, quer conhecer Jesus, ela não sabe como. Aí a gente... Assim, eu não sou da prerrogativa do apelo. Eu não faço apelo. Né? Tem as pessoas até... Essa conversa vai ser maravilhosa. Então, Continue. assim, isso tem até causado algumas polêmicas Sim. em volta de mim, assim, nos lugares onde eu passo. Eu não faço apelo. Né? Eu oriento o pessoal ao batismo, mas, assim, para mim não é uma oração que faz você cristão ou não. Que é para não ser uma coisa emocional, né? Eu quero me batizar porque eu senti uma emoção. Sim. Isso. Aí eu fui lá levando. fui lá. Porque tem gente que também. Você é salvo por quê? Inclusive tem aquela pregação do Paul Washer, né? Chocante. A pregação chocante. A pregação chocante. Todo mundo conhece. E aí ele fala o quê? Você é cristão por quê? Porque um belo dia você foi na frente e levantou a mão? Né? Ele questiona. Eu acho que esse é o ponto, né? As pessoas estão colocando a fé em uma liturgia que fez algum dia. Né? Muito bem, a conversa está maravilhosa. A conversa está muito boa. A gente segura esse assunto, que a gente vai precisar fazer um rápido intervalo aqui no Missões e Revista e a gente volta já já. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Missões em Revista. E mais uma vez quero pedir a você, ainda não está inscrito no nosso canal? Aproveita, vai lá, se inscreve, aciona o sininho para que você possa estar recebendo a nossa notificação. E também compartilha com o teu amigo que ainda não conhece a Constante TV. Vamos continuar com o casal missionário, pastor Renato e irmã Didi. Brian. É isso aí, o irmão missionário, pastor, ele é um pouco de tudo, né? Cuidando aí das vidas, ovelhas, né? Das né? ovelhas, exatamente. Ele estava contando aqui como é que foi esse discipulado, depois de ter conhecido a irmã Didi na parada, né? E até o momento, então, que ela chegou ali na confissão de fé, eu imagino, pastor. O senhor poderia continuar daí. Então ela manifestou interesse, ela falou, eu quero ser cristã, e aí eu encaminhei ela para algum pastor. Normalmente algum pastor que eu conheço, batista, da mesma visão ali, né, uma visão reformada. E aí eu encaminhei ela para um pastor, que era amigo meu, mas ele não conseguiu, né, tipo, acho que é questão de distância, questão de... ela não conseguiu participar ali da igreja que ele congregava. Eu acho que era mais questão de que ela queria estar mais próximo, querendo ou não, a gente quer estar mais próximo de quem nos evangelizou, de quem nos discipulou. E aí ela foi para minha igreja. Aí ela estava viajando para Santo André quando ela foi para minha igreja. Aí eu falei com o meu pastor, então, que ela queria batizar. O meu pastor pegou a revistinha e falou assim, toma, passa o curso de batismo para ela. Aí dei o cursinho para ela. E aí o meu pastor batizou ela. Eu falei assim, mas você não vai fazer as perguntas para ela? Não, foi você que deu o cursinho. Isso aí nós estamos no ano de... Qual o ano aí, pastor? 2013. 2013. E vamos, só fazendo um parêntese aqui, essa experiência de conhecer as doutrinas, como é que foi isso para a senhora, irmã? Foi um choque porque eu achava que tinha que fazer muito, né? Negócio de graça, tudo foi uma novidade. Eu falei, pera, mas... Não, eu entendi que tinha que estar, de certa forma, pedindo para certas pessoas, né? Fazer tipo uma intermediação e tem que, de certa forma, fazer algum tipo de penitência. E aí eu falei, mas não tem que fazer nada disso, como assim? E aí foi um choque, realmente. Choque de realidade, De né? realidade. Descobri Dizer que nós temos o acesso direto, né? O Direto, véu rasgou. é ele. E assim, o mais impressionante é que o Jesus que nasceu, né, da Virgem, que veio a esse mundo, ele é falado, mas quando você percebe que tem que ter algo a mais para poder chegar a esse Jesus, aí a gente fica, nossa, tem que fazer muita coisa. E aí quando ele vem e fala, não, é só ele, é só esse Deus que desceu, que veio ao mundo e que está aqui neste momento e você pode entregar sua vida a ele. E aí foi aquele momento que a senhora estava contando agora, que a senhora tomou ciência de todo o cuidado que Deus teve
durante a sua infância, todo aquele período? Todo período. E ali eu comecei a ver o quanto Deus, ele chamava. Ele me chamou desde pequenininha, e depois eu comecei a não ouvir, chamou depois, eu também não ouvi. E aí, só que a gente sabe perfeitamente que todas as coisas colaboram, né? Claro. A minha trajetória tinha que ser do jeito que foi, para mim compreender esse amor perfeito e maravilhoso. Então, quando a gente começa esse discipulado, nós dois começamos esse discipulado, ele fala de Jesus para mim nesse ponto de ônibus, e todas as noites a gente se encontrava e eu tirava todas as minhas dúvidas com relação a isso. E aí eu vou para a igreja dele, né? E aí depois desse tempo aí que a gente participa dessa igreja, eu falo, não, realmente é isso que eu quero, é isso que eu quero para minha vida toda. Jesus realmente é quem eu quero entregar minha vida. E não há nada mais que me faça voltar atrás. Então, aí foi pro batismo ou já tinha batizado? Não, ainda não. Aí foi... Ela foi pro batismo nesse período que eu levei ela lá pra igreja, né? Que ela congregou. E aí, quando ela chegou e conversou com o pastor, ela já encaminhou. O cursinho de batismo dela foi... Sim, até... 6 meses. Foi 6 meses o curso de batismo. Só que aí a gente começou a namorar, né? E aí, antes disso, aí a gente... essa história do namoro foi interessante, assim. Porque eu já tinha evangelizado várias outras moças, sim, homens. Normal. E nunca sentia nada. Sim. Eu comecei a sentir pra ela, eu fugi dela. Eu mudei de ponto de ônibus, eu fui pra outro lugar. Quando assim. começou a sentir? Quando eu comecei a sentir. Aquela, né? Parece que esse programa de fofoca, né? Ele sentiu primeiro? Como é que foi, irmã? Não. Eu que roubei o beijo dele. Ela me roubou um beijo. Eu roubei o beijo. Aí depois desse roubado de beijo, esse beijo roubado, aí ele veio... Calma, gente, eu tava nova convertida. Sim. E aí ele foge, porque ele falou, não, ela só tá buscando a Jesus por causa de mim. Esse é um grande dilema. E não por causa de Jesus, realmente. Eu entrei num impasse nisso. Assim. Sim, com certeza. E aí, então, ele ficou na dúvida, realmente. E aí ele me leva para conversar com 5 pastores para saber se realmente ele chegava... A estratégia era assim, sentados aqui na roda, e aí ele falava assim, eu vou ali, já volto. E sumia e deixava conversando com o pastor. E aí, 5 pastores, foi concílio. Passei pelo concílio. De cada vez, né? E aí, depois disso, ele perguntava pro pastor, e aí, ela realmente está convertida? Aí ele, sim, realmente, ela entendeu o evangelho, realmente. Mas eu não falava que eu estava interessado nela. Eu perguntava pro pastor assim, tô evangelizando ela, o que você acha do resultado? Tá dando resultado? E aí ele falava, nossa, é uma benção e tal. Aí eu... Então tá, vamos para outro. Aí ele vai pro curso de pacificadores, fica 15 dias no pacificadores e começa a orar no pacificadores para ver se realmente era eu, né? Se ele realmente aceitava esse... Tadinha, passou por tanto teste. E aí, quando ele volta, ele vai conhecer uma igreja de um irmãozinho que ele conheceu lá no pacificadores. E aí, nesse dia, nesse culto, o irmão fala para ele sobre chamado missionário, né? Sobre missões, sobre o quanto o chamado missionário é difícil, o quanto o campo missionário é sofrido, passar perseguições, dificuldades, inveja, tantas coisas, né? E aí, ele vem falar comigo. E aí ele fala tudo isso. E assim, o que é interessante eu sabia daquelas coisas que ele tinha falado, que ele tinha expressado, mas eu nunca sentia medo. Na verdade, quando alguém falava do sofrimento no campo, eu já até me imaginava sofrendo. E eu fiquei com medo. Eu nunca tinha medo, daquela vez eu fiquei com medo. E eu cheguei nela apavorado e falando do meu medo, do medo do campo. E aí ela vai falar... E eu já tendo compreensão do evangelho, o primeiro amor e aquela sede de Cristo. E eu falei pra ele assim, por que você tá com medo? Do evangelho, das missões, da vida missionária. Aí ele, você sabe que um missionário apanha, é torturado, é escoteado. Eu falei, sei. E se tiver que acontecer, o que tem? Aí ele, às vezes, o missionário passa a vida inteira sofrendo, assim, passa fome, necessidade.
Eu falei, tá, mas você vai passar isso o quê? 60, 70 anos? Depois você morre, vai pra glória, eternidade. Não vale a pena? Não vale a pena? E aí ele... Me parece bem madura, né? Pra uma nova convertida, né? Então, assim, você vê o preparo de Deus. Sim. Né? Disse, eu vou preparar essa varô para Exatamente. caminhar com este varão. Então ela deu uma lição pra ele, né? Sim. Foi. Na cara. Uma lição que eu já conhecia, mas assim, eu acho que Deus colocou aquele medo, que é pra ele vir e falar assim, ó, eu vou te mostrar quem eu tô colocando do teu lado. Então ele colocou aquele medo no meu coração pra mim perceber quem era ela. E ali eu falei assim, não, realmente é com ela que eu vou casar. Aí foi aí que ele me pede Foi aí namoro. E aí a gente, então, depois de 1 ano, a gente casa. Já foi 6 meses a gente noivou e 1 ano depois a gente casou. A gente queria 2014 casar antes, mas a casou. gente foi dar a entrada na chave do apartamento, comprar um apartamento e falar, se você casar o apartamento vai ficar mais caro. E aí a gente resolveu comprar o apartamento, dar toda a entrada e tal. E aí depois de todo esse trâmite, aí a gente casou. E a vinda pro Amazonas, como é que ela se deu? Já casados? Sim. E agora nós vamos pro Amazonas. Foi assim de... Quantos anos de casado, só pra contextualizar historicamente? Nós temos 9 anos de casado. Quando vieram pro Amazonas, tinham quantos? Foi o ano passado, 8 anos. 8 anos. 8 Então anos já de era um casado. casamento maduro. Já. O Senhor já Chegaram- tinha trabalhado bastante Isso. com a gente. Na igreja local, Sim. aquela coisa toda, né? Em São Paulo, isso, né? Isso. Nós fomos membro, assim que a gente casou, a gente foi membro da primeira igreja batista em Itapevi, a PIB de Itapevi. Certo. Aí a gente ficou lá e, consequentemente, a gente, para ajudar a igreja mãe, a gente participou de 2 congregações. A Igreja Batista Engenho Novo e a Igreja de Santana de Parnaíba, que eram 2 igrejas que eram filhas da PIB de Itapevi. E a gente ajudou, né, nessas igrejas. Quando a gente Ajudou no chegou sentido na assim igreja, que ele... rapidinho, quando a gente chegou na igreja, o nosso primeiro ministério foi ser conselheiro dos embaixadores do rei. Sim. Legal. Foi conselheiro. E aí, nessas 2 igrejas, ele foi líder, né, amor? Ele foi líder da igreja, vice, né? Vice-líder, pastor e vice. E aí, esse pastor, né, o pastor Newton Rosseto, ele foi um pastor realmente aconselhador e tudo, e ele nos ajudou também nessa vinda, que foi aí que ele prestou concílio, né, nessa igreja. Né? Quantos anos de membros nessa igreja até vir ao Amazonas? PIB de Itapevi? Isso. 7 anos. Ah, 7 tá. anos, né? Permaneceram lá, né? Permanecemos. Legal. E aí, como é que foi essa... Então, o apartamento tem grande chave nisso, porque a gente começou a ter problemas com o apartamento. Inquilino não pagar aluguel e tal, e a gente ligou pro pastor daqui, Adiel Tolentino, o nosso professor, para pedir conselho sobre o que fazer com o apartamento. Aí eu viro e falei assim, pastor, eu tenho vontade de ser missionário, eu tenho vontade de ir pro campo, e aí o apartamento tá dando problema, eu tenho que pagar a prestação, eu tenho que pagar... Parecia que já era um sinal, né? Sim. E aí, tipo, não sei o que eu faço com esse apartamento. Aí ele deu 2 conselhos, assim, sobre o aluguel, né? Coloca numa corretora, não aluga à parte, porque isso vai dar problema mesmo, e a corretora te dá certas seguranças. E aí a gente já procurou até o corretor que vendeu o apartamento pra gente, que ele é nosso amigo, também é da Igreja Batista, e aí a gente colocou na mão dele. E aí... O Adi, olha, eu tô com 2 igrejas aqui precisando, você não quer vir conhecer? Aí a gente já tinha uma experiência de protelar antes com uma outra missionária chamada Salete, que tinha chamado a gente para o campo no sul do Brasil. A gente protelou, a gente falou que ia pensar e aí ia depois. E aí quando a gente ia entrar em contato com ela para ir, ela faleceu. E isso causou um certo incômodo. Quando o pastor Adiel falou, vem conhecer, a gente nem protelou. A gente, olha, eu vou estar de férias em setembro, eu vou. Pastor, Adiel Tolentino. convidaram vocês para ir para onde? Pra cá, pro Amazonas. Pra cá, pro Amazonas. Amazonas. Legal. Foi o primeiro convite pro Amazonas, né? Convite pro Amazonas. Legal, Ele legal. é ali no Rio Madeira, lá em Manicoré. Legal. E aí ele falou da gente pro Colares, que é o presidente da Associação do Rio Madeira. Aí Sim. o Colares disse, não, eu preciso deles, tem outras igrejas que eu preciso que eles conheçam para
poder passar. E aí a gente passou no Araçá, passou ali no Bracinho, Braço Grande, as igrejas pastoreais, passou na PIB de Manicoré também. E aí a gente tinha... Aí o Colares também chegou a cogitar a ideia da gente ficar andando com ele, né? Nos trabalhos missionários Ele dele. faz isso, né? Ele contou pra gente. Cenário itinerante. E aí ele também fez essa proposta e deu pra gente a incumbência de escolher qual. E a gente orando, pedindo a direção de Deus, né? A gente não queria tomar uma decisão por emoção. E aí a gente, por fim, entendeu que Deus estava nos chamando para o Araçá. E a gente falou para o Araçá. E aí foi aí quando a gente chegou em São Paulo. A gente tinha a intenção de ir no próximo mês. Aí o pastor virou e falou assim, não, você só vai se você prestar o concílio. Quem falou isso? O pastor Nilton Rosseto, meu Certo. pastor. Você só vai se você prestar o concílio, senão eu não deixo você ir, você vai estar indo na desobediência. Só explica para o nosso telespectador, pastor, o que é passar pelo O concílio. concílio ele é um exame que a gente passa pela ordem dos pastores, né, regional, onde eles fazem várias perguntas entre todas as doutrinas, né, todas as teologias, né, cristologia, angiologia, ramatologia, e aí tem uma série de perguntas e a gente tem que trazer evidências bíblicas com essa pergunta para a gente mostrar Aptidão. que tem aptidão Certo. e conhecimento bíblico. Como se fosse um exame nacional do ensino médio, né? Sim, No caso, esse é para se tornar um pastor. um sacerdote, um pastor, né? E aí ele falou, você só vai se você prestar o concílio. E aí eu queria já ir no mês seguinte. E eu fiquei, não, pastor, mas não, você liga lá, avisa que você vai depois. Porque até então o senhor não era pastor, não é isso? Então não, até então. Só era um membro que servia a membro igreja que local, pregava, etc. que discipulava. Perfeito. E aí ele dava aula de EBD também. E aí ele marcou meu concílio para 3 meses. Então, e assim, eu me formei em 2017. Prestei o concílio em 2022. Né? Então, eu tive 3 meses ali para poder relembrar as matérias, para passar. E aí eu peguei, estudei nesses 3 meses e passei no concílio apavorado. Apavoradíssimo. O concílio durou 6 horas. O conselho foi lá? Foi lá em São Paulo. Foi lá em São Paulo. Foi lá em São Paulo. Eu já vim conciliado. Eu já vim com toda a carta. Eu só entreguei e tirei a carteirinha aqui. Mas eu fui conciliado lá. Perfeito. E aí, então, no Amazonas, o senhor estava falando que Deus, né, vocês oraram e tal, optaram pelo Araçá? Pelo Araçá. Exatamente. PIB de oração. PIB do Araçá. Muito a gente bem. ficou um ano inteiro orando, pedindo direção de Deus para o campo missionário, até o pastor Ediel fazer o convite. Perfeito. A gente tirava 1 hora por dia para orar só por isso. Legal. O que acontece? Bom, estamos aqui no finalzinho. A gente vai, evidentemente, convidar o Casal, irmão Renato, né, o pastor Yedidi, para ter uma outra conversa a partir do Araçá. Araçá, né? Né? Isso aqui foi só para saber a história deles. A gente vai abrir um espaço para as considerações finais de vocês e a gente quer um conselho, né, de cada um para aquela pessoa que vive um dilema: serei ou não serei missionário? Deus está ou não está me chamando? Né? Esses dilemas que eu creio que vocês, em algum momento, vocês passaram por Nós isso. temos 1 minuto, né, para essas Isso. considerações Então, podem finais. Bem, se realmente se identifica com o chamado missionário, se prepara, estuda, e não perca tempo. Eu acho que o maior impedimento que as pessoas põem é a questão financeira, né? A questão ali do sustento, do recurso. Mesmo no seu trabalho secular, você vai ser dependente de Deus para trabalhar e ter o seu recurso. Então, se coloca na dependência de Deus, Ele não deixa faltar nada. Não deixa faltar nada. Amém. Então, Irmã. vão. O conselho é: você é um missionário e você tem que ser um missionário. Um servo de Deus, um cristão, ele é um missionário. Então, nós vemos aquele texto que diz assim: como virão se não há quem pregue? E como irão se não forem enviados? Exatamente. Então, cada um ela tem a sua função. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É uma ordem que o Senhor nos dá. Não é se der, você faz missões. Você tem que fazer missões. Então, o Senhor está te chamando para quê?
para você estar orando pelos missionários que estão aqui no Amazonas, em São Paulo e em tantos lugares do mundo? O Senhor está te chamando para te contribuir, né, financeiramente. Você não tem condições de ir, mas você tem condições de contribuir, então faça. E se o Senhor te chamar para ir para algum campo missionário, ouça, porque Ele fala. Amém. 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 Qual que é o Instagram de vocês? Para acompanhar o trabalho, como é que é? Vocês têm rede social? Ainda nós não temos uma rede social oficial com Certo. relação ao nosso trabalho missionário. Certo. Mas nós temos o YouTube, Pastor Renato e Didi. Casal Missionário, Pastor Renato e Didi. Eu posto Casa. também no meu Instagram pessoal, né? Certo. Renato Maciel-CT. Perfeito. Mas a gente ainda vai fazer um Instagram Perfeito. pro casal mesmo. Show. Maravilha. Gilvan. Amém. Nós queremos agradecer a participação do casal, do pastor Renato e Didi, e também queremos agradecer a você que está assistindo o nosso programa, e quero agradecer ao meu irmão Braia Douzani, que mais uma vez compartilhou comigo essa entrevista. Pedimos a você que se inscreva no nosso canal, divulgue a Constante TV, porque o nosso objetivo aqui é honrar, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Um grande abraço e até o próximo programa, se assim Deus permitir. Boa noite, Braia. Boa noite a todos. Boa noite.